A Igreja Católica ainda ensina que ela é a única igreja verdadeira fundada por Cristo? Muitos pensam que essa igreja não tem uma posição oficial sobre isso, mas vamos ler o que diz o catecismo dessa igreja. Veja bem, eu vou ler o catecismo, portanto, isso não são palavras de um protestante, não são palavras que eu inventei, mas é o que diz o catecismo dessa igreja. No parágrafo 811 lemos: esta é a única igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. Referindo-se à Igreja Católica, o catecismo pronuncia ainda: na realidade, nesta una e única Igreja de Cristo, parágrafo 817. Ela, a Igreja Católica, né? Porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Parágrafo 830 do Catecismo. A doutrina desta única igreja verdadeira, entre aspas, pode ser atribuída a um verso das Escrituras, o qual, quando comparado com outras Escrituras, não dá amostras de ensinar tal doutrina. Quando Jesus indagou aos seus discípulos quem ele era, Pedro respondeu, em Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida, Jesus respondeu a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. O catolicismo reitera, né, diversas vezes que o Senhor estava se referindo a Pedro como a rocha. Então, tem construído a religião católica totalmente sobre essa premissa, né? Mas todas as demais escrituras pertinentes declaram que Jesus estava se referindo a si mesmo, e não a Pedro, como sendo a rocha. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nós lemos: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vejam bem, e a pedra era Cristo. Jesus não é apenas a rocha, ele é a pedra angular da igreja. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Antes, no Velho Testamento, já fora profetizado, já havia sido profetizado lá no Velho Testamento, que Jesus, o qual teria sido rejeitado pelos homens, tornar-se-ia a pedra angular da igreja. O Salmo 118, versículo 22, nós lemos: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Essa veio a ser a principal pedra angular. Salmo 118, versículo 22. O próprio apóstolo Pedro, lá em Atos 4, 10 e 11, o próprio Pedro, né, que seria esse suposto primeiro Papa, confessa que Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Conforme as Escrituras, Pedro não é a rocha. O próprio Pedro também diz isso lá na sua primeira carta, a 1 de Pedro 2,7. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular, né? Fazendo a menção lá ao Salmo 118, versículo 22. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Salmo 18, versículo 31. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Salmo 62, versículos 1 e 2. Ainda o Salmo 94, versículo 22, que diz: mas o Senhor é o meu baluarte, e o meu Deus o rochedo, em que me abrigo. Então, quem é a cabeça da igreja de Cristo?
apesar de todas essas escrituras, né, o catolicismo ainda insiste em que Pedro foi a rocha e que seus sucessores são a cabeça da igreja. Nós lemos lá no parágrafo 816 do Catecismo Católico. A única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para apacentar e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Parágrafo 816. Então o conceito que eles têm de igreja é errôneo. A igreja, muitos têm esse conceito, não só o catolicismo, como vários outros grupos religiosos, sectários, tem esse conceito de que a igreja é uma organização visível, uma instituição visível, que Jesus morreu por uma instituição, que Jesus fundou uma instituição religiosa, que ele deixou uma denominação aqui na Terra. Não, nada disso. A verdadeira definição de igreja é um corpo místico. A igreja é um corpo místico formado por todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus. E tem a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, né? Independentemente de denominação. Quando digo igreja, não estou me referindo aqui a uma denominação. Quando vemos no Novo Testamento igreja, não está fazendo menção a uma denominação, uma organização ou instituição religiosa. Não, nada disso. Até mesmo porque uma instituição, uma organização não pode salvar ninguém. A salvação está numa pessoa, a saber, a pessoa de Jesus Cristo. Mas a Bíblia declara, né, que Jesus Cristo, e não Pedro e seus sucessores, é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Efésios 1,22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, Cristo, né, a igreja. Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. E a igreja bíblica, né? Quando a Bíblia usa a expressão a igreja, ela se refere a todos os que confiam somente em Jesus, como eu acabei de dizer aqui, né? Aqueles que confiam somente em Jesus Cristo para a salvação. E não especialmente aos membros da Igreja Católica ou de qualquer outra denominação religiosa, denominação evangélica ou católica. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é escrito lá em 1 Coríntios 1:2. Vou ler de novo o finalzinho desse verso. Todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também escreveu, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Quando diz que Cristo amou a igreja, não está dizendo que ele amou uma determinada denominação, uma determinada organização religiosa, não. Mas amou todos aqueles que viriam a crer nele, né? Viriam a crer no seu sacrifício substituto naquela cruz. Paulo não era católico romano, né? Mesmo assim, ele sabia que Cristo o amou e morreu por ele. Certamente ninguém se atreveria a dizer que Paulo não era um cristão, porque ele não era católico romano, né? Alguém poderia sugerir que Deus ama somente os católicos? Ou que ele morreu somente pelos católicos? Seria esse o caso, se a igreja católica fosse a única verdadeira, né? Efésios 5:2. Paulo ainda proclamou em Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Os não católicos podem ser cristãos? Como a única igreja verdadeira, entre aspas, o catolicismo se acha no direito de determinar quem é ou não é cristão. Vou ler aqui mais uma vez um parágrafo do Catecismo Católico, o parágrafo 818, que diz: justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos, e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica. Em outras palavras, se você não foi batizado na Igreja Católica, você não é cristão. Essas palavras, né, não são minhas, mas são palavras oficiais do catolicismo romano. Eu estou lendo aqui parágrafos do Catecismo Católico. Mas, de acordo com a Escritura, não importa se a Igreja Católica aceitou você ou não.
Se a sua fé é somente em Jesus Cristo, então ele já o aceitou. Efésios 1:16, ou melhor, Efésios 1:6, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então Deus nos fez agradáveis a ele no amado, ou seja, em Jesus Cristo, e não numa organização religiosa. Então, conclusão, eu concluo dizendo que neste ponto você tem de tomar algumas decisões. Vamos lá. Pedro é realmente a rocha? Né? O catolicismo diz que ele é, mas a palavra de Deus diz que não. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira? O catecismo, como nós temos visto aqui, né, diz que sim, mas a Bíblia diz que não. Você acredita que todos os não católicos irão perecer no inferno? Mais uma vez, as respostas a essas perguntas serão determinadas pela sua escolha. Em quem você vai acreditar? Nas tradições dos homens? Ou na palavra de Deus? Jesus fez aos fariseus uma pergunta na qual a Igreja Católica deveria meditar. Uma pergunta que está registrada lá em Mateus 15:3. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?